Graças a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, seu capítulo 6, onde você vai localizando. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Carlinhos. Estava lembrando ele aqui, que acho que foi o primeiro aniversário da igreja. Era num corredor pequeno, né, pastor? Acho que é nessa rua aqui mesmo. Isso, quem nos dirigia lá era o pastor Bento Ferreira, e a gente foi lá, né, dar um glória lá, e eu chorei tanto quando eu cheguei aqui, de ver o quanto essa obra cresceu, né, e eu lembro daquele terno brilhoso do Senhor, meu Deus do céu. Aleluia. Pastor Carlinhos fez uma história e continua fazendo uma história linda nessa cidade, pastor Carlinhos. Não tenha dúvida que Deus entregou a chave dessa cidade em tuas mãos. Amém? Amém, meus queridos? Todos encontraram? Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estavam próximas. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Mas dizia isto para experimentar, em outras traduções, para colocar à prova, porque ele bem sabia, ele sabe, ele bem sabia o que fazer. Amém? Olha para quem está do seu lado, prometo que eu não vou ficar incomodando vocês, tá bom? Mas só desta vez, por favor, eu quero ser pregador igual o pastor Carlinhos também, que ele tem essa dádiva, né? Ele é pregador, ele é pastor e ele é cantor. Eu não sei fazer tudo isso, tá bom? Então, por favor, me ajuda aí, pastor Carlinhos. Eu vejo tantos pregadores aqui, abençoados aqui. Eu falei, meu Deus do céu, me usa como eles. Amém, querido? Olha para quem está falando e fala assim, ó, muito obrigado por fazer parte da minha vida nesta noite. Olha, arrepiou eu aqui. Sabe por que eu falei isso? Porque essa pessoa que está do seu lado vai te ajudar a você contar os testemunhos de Deus na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos por esse momento muito especial, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho muita dificuldade de expressar e de falar, Senhor, do teu nome. Eu tenho. E se o Espírito Santo do Senhor não me ajudar aqui, Senhor, eu não tenho vergonha de falar, eu vou passar vergonha. Mas se o teu Espírito Santo for conosco, Senhor, assim como ele já está operando nesta noite, me ajuda, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor me deu lá em casa, Senhor. Foi o Senhor que falou para mim, esta é a palavra. O Senhor colocou paz no meu coração. E, Senhor, me ajuda a transmitir para os teus filhos, para os teus servos. Repreenda, Senhor, todos os dardos inflamáveis do maligno. Porque quando eu entrei aqui nesta noite, o Senhor me mostrava como se fosse uma ferida sendo estancada, que estava sangrando. Sim, Senhor, espiritual. Aleluia. Quando o pastor assumiu aqui, Senhor, para orar, aleluia, eu via, Senhor, Senhor Jesus querido, como se fosse na atmosfera da igreja, Senhor, demônios furiosos, ó Pai querido. Mas enquanto o pastor orava, Senhor, o Senhor, aleluia, expulsava todos esses demônios, Senhor. E há uma glória, Senhor, divina, há uma glória, Senhor, muito forte, Senhor, sobre este lugar.
Sim, uma glória muito forte, Senhor. Testemunhos, Senhor Jesus querido, serão dados aqui, Senhor, porque caroços desaparecerão, Senhor, tumores vão sumir, Senhor, câncer, Senhor, vai matar com raiz e tudo, Senhor. Só, Senhor Jesus querido, para essa igreja saber, ó Pai querido, Senhor, que há uma palavra liberada nesta casa, há uma palavra liberada neste lugar, Senhor Jesus querido. E aqueles que acreditam, levanta a sua mão, aleluia, porque enquanto vocês estão aqui, Deus já está lá, trabalhando, fazendo, curando, sarando, libertando, levantando. Enquanto você está aqui, entregando um culto a Ele, aleluia, Ele está lá no céu, assistindo, tem pessoas lá no céu, tem Jesus, pastor Carlinhos, tem anjos no céu, aleluia, Jesus está lá, dizendo, Pai, olha lá na terra, Senhor, olha lá na igreja IPMD, tem um povo te adorando, tem um povo adorando o seu nome, tem um povo, Senhor, aleluia, dizendo que tu és bom, dizendo que tu és, Senhor, que do Deus da nossa salvação, aleluia. E todos aqueles, aleluia, que acreditam nesta oração e nesta palavra, digam amém, aleluia. Se assente, por favor, prometo ser muito breve, amém. Vou deixar aquilo que Deus colocou no meu coração, não quero enfadar e cansar ninguém. Sei que amanhã a correria da vida começa de novo, não é verdade? Aleluia. Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Meus irmãos, João, quando é traduzido o seu nome, de Yohanan Hanan, que significa aquele a quem Deus concede graça, ele vai tomar todos os cuidados minuciosamente para se deixar se permitir como um instrumento nas mãos de Deus para transmitir essa palavra. E ele mesmo está testificando do Cristo, do Filho de Deus, de tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo através do seu Espírito. E quando nós olhamos para o capítulo 6, nós vemos que existem alguns sinais do que Jesus fez nos dias de João e dos discípulos, e nós aprendemos que o homem, ele é salvo pela palavra, o homem é salvo pela fé, e o homem é salvo pela graça. Estes são os 3 sinais que a Bíblia nos mostra que o homem é salvo. Por exemplo, o homem é salvo pela palavra. O livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. João mesmo diz no seu capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus dizendo: examinai as escrituras, que convém nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O homem é salvo pela fé. Marcos capítulo 5, versículo 34, ele disse à mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Porque Deus não despede ninguém, pastor, atribulado. Deus não despede ninguém de cabeça quente. Fica tranquilo, você veio para esse culto, não sei como você chegou, mas você vai em paz. Só o pastor que pegou. Ei, fique em paz, você vai embora tranquilo, em paz, sabendo que tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Vai em paz e ser curada deste mal. Terceiro, o homem é salvo pela graça. Efésios capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Existem esses 3 sinais que a Bíblia mostra, pelo qual o homem é salvo. O texto que lemos é um texto muito conhecido, é um texto que fala da multiplicação. Eu preciso que você
Me dê a sua atenção. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto diz que há uma multidão que estava atrás de Jesus, que seguia Jesus. Sim, por causa de tudo aquilo que Jesus fazia, pelos milagres que Jesus operava. Elas estavam atrás de Jesus. E Jesus, entendendo o coração de cada uma delas, Jesus vai liberar então uma ordem aos seus discípulos, dizendo para que todos se assentassem e que seus discípulos fossem carregados de comprar pão, pastor, para dar para a multidão. Porque você nunca vai participar de um culto a qual Jesus é o pregador e vai sair com fome. Nunca. Esquece, viu, pastor Carlinhos? Esquece. Se alguém sair reclamando, alguma coisa errada tem, irmão. Porque Jesus não despede ninguém com fome. Se assenta, coma pão, coma peixe, sacia a sua fome e continua a caminhada. Viu? Fica fortinho porque a caminhada é longa. Tá? Quero chamar sua atenção aqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui é lindo. Por quê? Jesus pede para eles ir comprar, mas Jesus, irmão, já sabia o que fazer. Que Deus é esse, pastor Carlinhos, que coloca em prova a nossa fé? Vai lá comprar. Ele já sabia, irmão. Aí Felipe, né, que é o mestre da calculadora, ele faz a sua soma. E ele fala aí, nem 200 denários de pão daria para alimentar toda essa multidão. Não sei não, eu acho que o mestre, conjecturando aqui, pastor, eu acho que o mestre, ele se equivocou. Jesus, eu já andei com Jesus, né? A gente segue ele há algum tempinho aí, prega muito, tem muita unção, aleluia, o Espírito está sobre ele. Mas eu acho que ele se equivocou. Pedir para a gente ir, não tem como. Nunca passou pela cabeça de Felipe que Jesus era capaz de orar por uma quantidade tão insignificante e o milagre acontecendo. Nunca passou. Felipe sabia que ele tinha poder para fazer milagre, mas nunca passou pela cabeça dele. Porque se ele pega a calculadora para fazer o cálculo, pastor Carlinhos, está entendendo? Você sabia que tem crente, pastor Carlinhos, com calculadora no bolso para calcular o que Deus está fazendo no culto? Eu vim com essa palavra, você sabia, irmão? Ele vem com a calculadora dele. Será que Deus faz hoje? Será que Deus vai usar algum profeta hoje? Será que vai sair alguma coisa ali hoje? Será? Eu vim, irmão, desculpa, tá? Desculpa, eu não sei quanto você pagou nessa calculadora, mas joga fora. Joga ela fora. Diz, irmão, meu Deus, estou sentindo Deus aqui, ó. Por favor, me ajuda, eu quero ser pregador. Eu não sou pregador, sou pastor. Eu vim trazer uma palavra pastoral para vocês, tá bom? Pastor, mas quanto tempo? 19 anos só. Sou novo, estou aprendendo ainda com o pastor Carlos, com os pastores. Eu sou novo demais, tá bom? Não sou pregador, eu gosto de ver esse pregador. Nossa, meu Deus do céu, irmão. Eu tenho vontade de descer essa escada e correr igual o pastor Carlos, eu tenho medo de cair. Hein, pastor Carlinhos? Fala pro irmão que está do seu lado assim, ó, vai embora em paz. Jesus já sabe o que fazer. Ele já sabe o que fazer. Sim, ele já sabe o que fazer. Sim, ele já sabe o que fazer. Aleluia, aleluia. É a gente que se preocupa muito, pastor. É a gente que começa a fazer cálculo. A gente que começa a colocar coisa onde Deus não mandou a gente colocar. Colocar a mão aonde é Deus que tem que colocar. E as coisas às vezes dá errado, quebra, não dá certo, desconcerta, sai fora do lugar. Mas nessa noite eu vim lá de Roseira, lá do bairro Barretinho, cheio do Espírito Santo, para falar para você nesta noite. Ele vai fazer, ele já sabe o que fazer. Ele sabe o que faz. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe. Pastor Carlos, obreiros aqui, lembra quando
Deus pede para Jeremias, no capítulo 18, descer a casa do oleiro. Por que Deus fala isso para o profeta, irmão? É porque tem certos tipos de problemas, de dificuldades, que nem os profetas entendiam. Para ouvir a palavra desce. Desce. Fala assim comigo: Deus sabe o que faz. Deus pode estar em silêncio, mas Ele sabe o que faz. Aí olha só o que acontece. Ele desce, verso 3 do capítulo 18, certo? Ele desce. Quando ele chega lá na olaria, ele achou que ele ia chegar e ia esperar Deus. Ele achou que ia chegar e Deus ia chegar depois. Mas quando ele chega, Deus já estava lá. Não, você não entendeu. Deus só não estava lá, Ele já estava fazendo alguma coisa. Ele não estava parado, ele não estava olhando para o relógio para ver se Jeremias ia atrasar. Ele já estava fazendo alguma coisa. O pedal embaixo rodando e a roda rodando e o barro lá na mão do oleiro. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a Bíblia diz que quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vai ter uma visão que o próprio Criador Deus, aleluia, quando ele chega lá, ele percebe que Deus já estava trabalhando nas rodas. Eu vou repetir, ele percebe que Deus já estava trabalhando. Não, você não entendeu. Deus não vai trabalhar, Deus não vai começar a fazer algo pela sua vida. Ele já está. Levanta as suas duas mãos. Ele já está trabalhando, fazendo, porque Ele sempre sabe o que faz. Quando eu falo de fazer, eu falo de vontade. E quando eu falo de vontade, a gente lembra que o apóstolo Paulo, cheio de Deus, chega em Roma e pede para os irmãos de Roma, no capítulo 12, meu irmão, porque os irmãos não estavam sabendo o que é culto. Os irmãos já esqueceram como se faz culto. E eu sempre ensinei isso, que culto, irmão, não é receber, culto é entrega. Culto é entrega. Enquanto você vem para o culto e fala, não, hoje eu vou para receber algo de Deus. Irmão, você acha que Deus tem algo para te dar? Você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Irmão, Deus tem tudo. Deus é tudo, Ele é pleno. Alguma coisa, Ele sempre faz o completo, né? Alguma coisa. Pastor Carlinhos, olha só que coisa linda. Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é lindo. Deus sabe o que fazer. Aí Paulo chega em Roma, no capítulo 12. Paulo fala assim, rogo vós irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem ao Senhor, num culto, de um corpo, né, de sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Aí Paulo continua, Paulo dá uma pregação maravilhosa ali, né, pastor Carlinhos, no verso 2, não conformeis com esse mundo, mas transformais, pela renovação do vosso entendimento. Porque culto começa aqui, depois cai para cá, aquece aqui, depois que aqueceu aqui, meu irmão, meu Deus do céu, olha lá, entendeu? Olha lá o irmão lá, e quando desce para cá, a mãozinha levanta, o pezinho com o bicho, aleluia, porque a carne não suporta quando o Espírito desce, a carne treme, ali aleluia, está entendendo? Olha só, Paulo roga aos irmãos, aí Paulo fala o quê? Paulo fala da vontade de Deus. Aí, quando nós entendemos o que é culto, aquilo que eu falei, culto, você não vem para assistir culto. Quem assiste culto é Deus. Você vem prestar um culto, você vem devolver um culto, você vem entregar um culto. Quando você entender que culto é entrega, irmãos, meu irmão, aí Deus fala, entendeu, libera. Entendeu, libera. E não, entendeu, libera lá. Entendeu, pastor. É a mesma coisa que aconteceu com Ana. Ana, ela ia e pedia, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. O culto dela só era Deus me dá. Deus não dava um filho, Deus não dava um filho. Quando ela entendeu que culto não é Deus me dá, culto é Deus, o Senhor entregar, eu te devolvo, porque sempre foi do Senhor. Aí Deus falou assim, agora sim Ana entendeu, vou mudar a circunstância, vou mudar as coisas, agora sim Ana entendeu. Quando Ana entendeu que culto é entrega, Deus deu. Porque Deus é um Deus, o pastor Carlinhos, que fecha as portas, porque Ele fechou. A Bíblia não fala que Ana era estéril, a Bíblia diz que Deus foi lá e encerrou a madre dela. Pastor, que é isso? Só Deus tem a chave daquilo que Ele fechou. Fique tranquilo. Fala para quem está só, fica tranquilo. Só Deus tem a chave daquilo que Ele fechou. Se não abriu, porque não é tempo. Se não chegou, porque ainda não é o tempo. Ele está te preparando.
Ele está te moldando, Ele está te curando, Ele está te levantando. Não, só o irmão ali entendeu. Ele está te preparando. Tem gente, pastor Carlinhos, que chegou aqui e fala assim: Deus muda a circunstância, Deus muda o problema, Deus traz a cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus fala assim: não vou mudar nada. Eu vou usar o problema, a circunstância para mudar você. Pastor Carlinhos, eu tenho que compartilhar isso aqui, pastor. A gente é pastor, sabe de como é que é. Eu tenho que compartilhar. A gente estuda sobre Jonas, né? Para Nínive. Nínive era um problema para Jonas, irmão. Para Deus não, mas para Jonas era. Até que você percebe que para Deus convencer Jonas para ir para Nínive foi 3 dias. Mas Nínive é salvo um dia, uma pregação. Foi uma pregação. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? É que Jonas acha que Nínive é um problema para Deus. Jonas pensa que Deus é gente. Deus não é gente, não. Aí eu aprendi, sabe o que, pastor? Que Deus não quer usar Jonas para salvar Nínive. Deus está usando Nínive para salvar Jonas. Isso aqui é lindo demais, pastor. Depois o senhor prega isso aqui para nós, por favor. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? Às vezes você está orando, Deus muda, e Deus está usando. Aí você fala às vezes assim, ó: meu Deus, eu orei, eu jejuei, eu fui para o monte com o pastor, e nada mudou, nada. Irmão, é você. Ele está trabalhando no vaso que é você. Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Deus está te preparando para algo, irmão, extraordinário. Você vai viver algumas coisas, irmãos, aqui maravilhosas na terra, mas existe o extraordinário de Deus, aleluia, chegando para você. Ele sempre sabe o que fazer. Livro de João, capítulo 1, verso 35. Quando João Batista, ele percebe que o Cristo passa, ele fala para os seus 2 discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, ele arranca o pecado do mundo. É ele. Os discípulos se levantaram e foram atrás. Já queria saber aonde ele morava, o mestre mora. E as coisas começam a acontecer. Só que Felipe, é o da calculadora que eu estou falando aqui, ele entende para qual missão ele foi chamado. Então, entendendo logo a missão, ele pede permissão para Jesus e vai atrás do seu irmão Natanael. Ele corre lá, e Jesus está atrás, indo, e Felipe correndo, e Jesus caminhando. Mesmo Felipe correndo, Jesus chega primeiro. Você vai entender agora o porquê. Você vai entender o porquê. Mesmo Felipe correndo, anunciando para Natanael: Natanael, Natanael. Você não sabe o que aconteceu, Natanael. Nós achamos o homem a qual a lei falava, o Moisés também falava, os profetas profetizavam. O que aconteceu? Jesus de Nazaré. Quando ele fala Nazaré, irmão, Natanael já conhecia, estudado. Nazaré, cidade pobre, miserável. Pode vir alguma coisa boa dali, pastor Carlinhos? Olha dos lugares que Jesus arranca a gente, irmã Letícia. Não estou criticando não. Barretinho. Quando fala putinho, o povo tem medo. Mas putinho aí, mano, o que Deus está fazendo? Tremendo. Viu? É ali que está a câmera? Você está me ouvindo aí, né? Você viu, né? Olha da onde Jesus vai te tirar. Você já pensou, irmão? Sabe por quê? Porque o negócio não está no lugar, irmão. O negócio é quem está no lugar e entende o chamado dele. Porque quando o Espírito dele vem, quando ele decide te escolher e te capacitar, e a capa 10, meu irmão, o lugar vai falar: mas peraí, aquela irmãzinha não é aquela irmãzinha que morava naquele barraco? Agora é mulher de Deus. Aquele irmãozinho não era aquele irmão que ficava na esquina? Pois é, rapaz, agora é homem de Deus. Está dando glória a Deus lá na IPM dele. E está cheio, transportado. Chegou lá, tudo
todo sangrando, ferido, acabado, rasgado. Mas o pastor foi lá, liberou uma palavra, orou, Deus curou, salvou toda a sua família, curou ele. E agora, pois é, ele escolheu, ele decidiu. Ele está lá adorando aquele que faz, aquele que sabe, aleluia, aquele que é. Levanta as suas duas mãos e adora ele, porque o Espírito dele está entre nós. E a sua palavra diz, aleluia, que a unção de Deus, ela é compartilhada. Então recebe o que eu estou recebendo dele nessa noite. Recebe o que eu estou recebendo dele nessa noite. Cura, milagre. Deus está curando almas aqui. A pregação, irmão, você nem viu ainda, ó. Jesus, tá? Jesus chega. Quando Felipe achou que já tinha evangelizado Natanael, e ele já sabe o que faz, a vontade dele, eu já li que é boa, ela é perfeita e é agradável. Quando ele chega lá, que Felipe fala, pode vir, que Natanael fala, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus chega e Jesus fala para Natanael, Natanael, Natanael. Que lindo! Antes que Felipe te chamasse, olha só, não falei que chegou primeiro? Eu já te vi, rapaz. Está pensando que você é a última bolacha do pacote? Não é não, já te vi. Você pode ser estudado, você pode ser letrado, pode ter anel no dedo, mas eu já te vi, rapaz. Só que Jesus está falando que viu ele embaixo da figueira. Não é isso, lê o texto para você ver. Antes que Felipe te chamasse, eu já te vi estando debaixo, não embaixo, debaixo, está no texto, de uma figueira. Aí quando você vai estudar, você vê, irmão, que quando Herodes começa a matar todas as criancinhas, sabe o que a mãe de Natanael faz? Historiadores que dizem, mas tudo bate, pastor. Se tudo fosse colocado na Bíblia, não precisava o Espírito Santo revelar. Sabe o que acontece? Quando ele fala isso, por isso que Natanael se levanta e fala, peraí, eu vejo que tu és profeta, porque só um profeta pode falar algo assim. Entendeu? Só falou a senha, pastor. Ele não falou, Deus é contigo, varão. Está na Bíblia. Deus vai abrir uma grande porta, está na Bíblia. Fala a senha. Cadê a senha? Eu te vi quando ninguém te viu. Quando a sua mãe pegou, fez um buraco debaixo da figueira e escondeu a criancinha lá para Herodes não matar. Aí, meu irmão, quebrou o coração do homem. O homem se levantou. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando Natanael porque o profeta de Deus, ele entrega, ele fala, pode ser algo tremendo, mas depois ele vai embora. Jesus não, Jesus já confrontou. Só porque eu te disse que te vi debaixo, já me disse que eu sou profeta, rapaz? Peraí, eu sou mais do que profeta. A partir de agora, o profeta vai embora, eu não. A partir de agora, o céu vai se abrir, a escada vai descer, anjos subindo e descendo, e você vai ver coisas grandiosas de Deus. Meu irmão, quando Jesus chega, meu Deus do céu, você não entendeu, antes de você sair da sua casa, ele já sabe o que você está passando. Antes de você, sabe o que? Colocar o terninho, a sua camiseta, o seu sapato, e falar, vou para mais um culto, ou talvez o último culto, mas ele está dizendo, eu já sei de tudo, você chegou assim, agora receba a palavra que cura, a palavra que muda, a palavra que liberta. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou, pois aleluia, vai sair flutuando e voando. Eu sou doido, irmão, sou igual o pastor Carinho, uma vez, você acredita que teve um obreiro que falou para mim, por que isso, irmão? Você vê os pregadores pregando, você levanta a mão, levanta a cadeira. Eu falei, porque eu não consigo voar. Se eu pudesse voar, eu estava voando no meio da igreja, assim, ó, igual pássaro, assim, ó. Irmão, para de besteira, meu irmão. Estar aqui, irmãos, é um privilégio. Estar na casa dele é um privilégio, irmãos. Ainda mais quando ele está usando, irmãos, sabe, um miserável, um menor, como o apóstolo Paulo diz. Ainda mais quando ele pega, irmãos, aleluia, o pior dos piores e coloca em cima deste lugar para testemunhar daquilo que ele faz, daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele vai continuar a fazer. Vem comigo, olha só, Jesus já sabe, mas preferiu colocar em prova. Você está entendendo a mensagem? Agora você está entendendo por causa de tanta prova. Sabe aquilo que parece que Deus não vai resolver? Sabe aquilo que parece que você já orou e você fala, estou cansada. Já aconteceu isso com você? Você chegar e falar assim, estou cansada. Chega. Está na hora de parar.
E Deus lá em cima assim, ó. Deus lá em cima assim, pastor Carlinhos, tremendo, tremendo, aleluia. O trabalhar de Deus é lindo demais, irmãos. É que a gente não pode ver, irmão, a gente não consegue ver. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, pastor, tanto de demônios que querem nos destruir. E por que não destrói, pastor? Por causa disso aqui, ó. Depois que o Espírito desceu, pastor, ele nunca mais foi embora. Ele só vai agora no arrebatamento. É Ele que está nos ajudando. Porque tem momento, pastor, que é difícil, mas você não sabe de onde vem força. E a correnteza dele vai te levando. A correnteza dele que te leva. Você não veio aqui porque você quis. É porque existe uma correnteza do Espírito que te trouxe para cá. E quer saber de uma? No momento em que Deus está mais presente na sua vida, no momento da angústia. Sabia disso? Sabia disso, pastor? No momento da angústia é o momento que Deus prova que está conosco. Salmo 46. Deus é socorro. Se for só socorro, estava bom, pastor. Mas ele fala assim, olha, ele continua, o salmista continua. Ele é um socorro bem presente. Presente já estava bom, mas bem presente na angústia. O salmista, pelo que não temereis, ainda que a terra se mude, que os mares se transbordem para o meio dos mares. Aí ele continua no verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das mouradas do Altíssimo. Aí ele continua: Deus está no meio dela, não será abalado. Deus te ajudará no romper da manhã. Deus te ajudará no romper da manhã. Aí lá no finalzinho, ó, ele quebra a arca, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo. E ele diz mais: aquietai-vos, fecha a boquinha, deixa eu trabalhar, aquietai-vos de saber que eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, aleluia. O Deus de Jacó está conosco, o general do general está conosco, pastor Carlinho. Aquietai-vos. Olha que lindo, pastor Carlinho. Tem guerra que você nunca vai vencer, irmãos, é Deus que encerra. Verso 9 do Salmo 46: Ele faz cessar as guerras. Por isso que tem guerra que a gente, jamais vamos vencer. Sem Ele encerrar, Ele encerra, Ele faz cessar as guerras. Vou repetir: Ele faz cessar as guerras. Tem guerra que Ele está cessando hoje. Tem guerra que Ele está cessando hoje. Diga comigo: Deus sabe o que fazer, mas vai comprar pão. Aí Ele sabe o que fazer. A calculadora está comendo sorto, mas Ele sabe o que fazer. Vai. Ele queria ouvir de Felipe. Felipe é um nome grego que significa, sabia, pastor? Aquele que gosta de cavalos. Estava estudando lá hoje. Aí, olha só que interessante. Meu irmão, até o domador de cavalo aceitou Jesus. Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 9, fala que até um dos maiores bruxos da cidade, Simeão, irmão, quando viu os milagres que Felipe operava, aceitou Jesus, caiu de joelho e falou: eu quero aceitar esse Jesus aí, ó. Meu irmão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aquele que está na esquina, a mãe que está orando, fica tranquilo. O filho que foi embora e não voltou, fica tranquilo. Ele sabe o que faz. Saia daqui aprendendo isso. A vontade dele é boa. Estava bom, não tá? Mas continua. É agradável. E é perfeita. É perfeita. Vai comprar pão. Estou encerrando, tá? Quando ele fala assim, Senhor, o senhor não está entendendo. Nem 200 denários dava para comprar pão. Uma padaria não sustentaria 5.000 pessoas, não dá. A gente tem que conseguir pelo menos umas 10 padarias aí, ou até mais. Eu sei o que eu estou falando, pastor, o senhor sabe isso, né? Fui padeiro por 7 anos. Trabalhei aqui na Santo Pão. Eu ajudei a minha amiga ali, da igreja também, Alice.
Irmão, para os hotéis era mais de 5.000 produtos, entre pão, salgado, tudo que você imaginar. E a gente não dava conta. Você acredita nisso? Não dava conta. Era quarto para Deus, não dava conta. Agora imagina aqui. Olha a situação que ele se encontra, pastor. Mas Felipe questionou Jesus. Questionou, Senhor. Dá não. Isso aí não dá não, hein? Já viu aquele espírito do achismo? Eu acho. O espírito será? Será? Mal Felipe sabia que alguns pãozinhos nas mãos de Jesus se tornaria mais do que uma padaria. Uma distribuidora. Olha só que lindo. Jesus já sabia o que fazer. Só que sempre tem alguém no culto, pastor, que trouxe algo insignificante, mas trouxe. Veio com algo pouco, sabe? Veio com uma matemática, não com a calculadora, falida, mas veio. Chegou. Foi o que foi preparado em casa. E alguém vai anunciar Jesus. Tem um rapaz aí, verso 9, né? De João 6. Tem um rapaz aí, no meio dessas 5.000, que tem uma mochilinha, 5 pães e 2 peixinhos. Só que daí o bonitão, né? Sempre tem aquele bonitão que fala, mas o que é isso? Para tantos. Já pensou, irmão? Se aquela multidão fosse depender daqueles 5 pães e 2 peixinhos, o quê? 2 pessoas já ficavam alimentadas. Se eu estou lá, pastor Carlinhos, eu comi os 5 e os 2 peixes. Eu dava conta. Irmão, dá risada, né? Se eu estou lá, a irmã Letícia sabe, né, irmã Letícia? Eu não sou muito chegado em pão, não. A queda ali que está ali atrás, irmão. Minha filha, levanta a mão aí, Giovana. Levanta a mão, Giovana, pro povo. O pastor Carlinhos não conheceu ela, né, a Giovana. Minha filha está ali, o Lucas, levanta a mão, Lucas. Está chegando outro adolescente, Jesus amado, e agora chegou mais que dali, ó. Renata Vitória, pentecostal, irmão. Pensa. Irmão, eles comem de 4, 3 pão. Esse dia ela falou, pai, não tem pão hoje? Eu falei, Jesus amado, se não dá, Jesus, entra na minha casa, Jesus. Deixa para lá, só para você dar risada. Mas olha só, irmão, o que é isso, né? Para tanto. Fala assim, ó, o problema não é ser pouco. Meu Deus, hein, pastor Carlos, isso aqui é forte. O problema não é ser pouco. O pouco nunca foi problema para Jesus. Você sabia, pastor, disso? Que o problema tem problema? Irmão, eu fiquei bobo de ver, Diga assim comigo, Jesus é o problema dos meus problemas. Quando eu vi isso aí, eu fiquei doido. Falei, Jesus, avisa o seu problema que ele arrumou um problema, viu? Irmão, o problema tem solução. Qual é a solução? Quando Jesus chega, o problema grita, chegou o meu problema. Ai meu Deus do céu, você pegou? Pegou aí? O problema tem um problema, irmãos. Quando Jesus chega no lugar, a mulher estava lá, aleluia, sangrando 12 anos, mas quando ela vai se rastejando e toca em Jesus, irmão, o problema falou, pronto, arrumei um problema. Ai, eu vou ter que ir embora, vou ter que arrumar minhas malas e ir embora. Estou pregando para alguém aqui que está cheio de problema, mas quando eu comecei a falar em Jesus, o problema foi, pronto, está falando o problema, meu Deus do céu, deixa para lá. Ai, irmão, o seu problema tem um problema. Fala aí, ó, o meu problema arrumou um problemão. Quando Jesus se levanta, Jesus chega, irmão, acabou. Você acredita, pastor? E Jesus não tem nenhuma dificuldade com caçadores de milagre. Não tem nenhuma dificuldade. Aí quando... Estou terminando, tá, pastor? Eu prometo. Vamos lá. Verso 9 do capítulo 6, vou terminar. Agora eu entro na palavra aqui pastoral para você entender. Vamos lá. O verso 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando eu falo de peixinhos aqui, pastor, será que é lambari? Estou brincando.
Estou brincando. Vamos lá. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar. Aleluia. Os homens, que havia muita relva, muita grama, né? Aleluia, naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5. Irmão, se lá tinha 5.000, você acha que isso aqui é um problema para Jesus hoje? Vamos lá, você vai entender, vamos lá. Ali pegou, vamos lá. Glória a Jesus. Verso 11, eu encerro aqui, pastor Carlinhos, eu prometo. Verso 11. E Jesus tomou os pães. Jesus tomou e, havendo dado graças, Pai, graças eu te dou. E ó, pastor, os pães se multiplicou nas mãos de Jesus? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele deu graça. E depois que ele deu graça, ele não deu à multidão. E havendo dado graça, deu aos seus e os discípulos a multidão. Pastor, o que é isso? Você vem para um culto desse. O cesto pode ter um pão, mas quando pega um pão aparece outro pão. Pega um pão, aparece outro pão. Pega um peixe, aparece outro peixe. Pega um pão, aparece outro pão. Pega um peixe, aparece outro peixe. Pega um pão, ajuda os músicos aí, ajuda. Pega um pão, aparece outro pão. Pega um peixe, aparece outro peixe. O que é isso, pastor? Agora eu vou falar. E aqui eu encerro, pastor Carlinhos. Quantos cestos sobraram? Quantos que reclamou? 1. Quantos cestos sobrou? 12. Quantos discípulos são? 12. Quantos cestos sobrou? 12. Quantos discípulos são? 12. Quantos cestos sobrou? 12. Quantos discípulos são? 12. Um só reclamou. É Deus dizendo: ei, não cometa o mesmo erro que Felipe cometeu. Joga a sua calculadora fora, falida, porque eu estou no culto. E quando eu estou no culto, meu Deus, as coisas acontecem, o milagre acontece, a cura acontece, a palavra é adorada, o nome dele é glorificado. Se coloque nos seus pés. Diga para 1, 2 ou 3 pessoas: ele está no culto e ele sabe o que faz. Ele está no culto e ele sabe o que faz. Ele está no culto e ele sabe o que faz. Aplauda Jesus essa noite. Obrigado a todos.